Olá, esse é mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre estrutura de controle em linguagem C. Nele nós vamos abordar a estrutura de repetição while e do while. Esse projeto faz parte da disciplina de Programação 2 dos cursos de Engenharia da Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica. Os alunos que fazem parte do grupo são Gilmar Lopes, Giovana Mel, Guilherme Miranda, Igor Guimarães, Juan Caleb, Juliana Silva e eu, Leila, que estarei aqui acompanhando vocês em mais um vídeo. E estamos sendo orientados pelo coordenador professor Dr. Rubem Bernatti. Bom, nesse vídeo a gente vai aprender a usar essas estruturas de repetição while e o do while na linguagem C, entender um pouco as diferenças, ver alguns exemplos práticos no código, descobrir como usar cada um no programa e também fazer uma comparação com alguns exemplos que a gente já trouxe anteriormente nos outros vídeos. Bom, fazendo uma revisão do que foi abordado no vídeo anterior, a gente falou da estrutura switch e a gente viu que ele é ideal quando a gente quer avaliar uma única expressão. Então, quando a gente tem uma variável que pode assumir vários valores exatos, como opções de menu, notas, comandos, essa seria uma forma clara, rápida e eficiente de organizar as decisões no seu código. E a gente fez muita comparação em, por exemplo, o menu de um jogo, enfim, se a gente quiser acessar um serviço de streaming, a gente quer selecionar opções de categorias para séries e vídeos. É uma analogia legal para que a gente possa entender como funciona essa estrutura. Tá? Então, a gente sempre vai receber um valor e a gente vai comparar com aquilo que já está pré-definido no nosso código. O while, ou enquanto, se a gente fizer a tradução, tá? É uma estrutura de repetição que vai ser utilizada para executar um bloco de código enquanto a nossa condição ela for verdadeira, tá? Então, ela vai ser ideal quando a gente não sabe com antecedência quantas vezes esse laço ele será executado. Ele vai depender justamente de uma condição que vai ser dinâmica. Então, lembrando que a gente chama a variável de controle a variável que ela é testada na condição, certo? Que a gente vê aqui que ele tem que iniciar a variável de controle antes de definir o nosso laço. Então, para que seja possível fazer o teste, a gente inicializa essa variável de controle previamente e o teste da condição ela vai ocorrer no início do laço. Então, enquanto essa condição ela permanecer verdadeira, as instruções vão ser executadas. A partir do momento que a nossa condição não for mais verdade, ou seja, ela assumir um valor de falso, esse processamento será desviado para fora do laço, ou seja, os demais comandos que estão dentro do bloco, eles vão ser ignorados. E o que vier a seguir é o que vai passar a ser executado no nosso programa. Então, se não é verdade, tudo aquilo ali vai ser ignorado e a gente passa para o próximo. Em C, veja como o código ficaria. A condição, ela é avaliada, certo? E dentro das chaves, a gente tem o bloco de código que vai ser repetido. Então, ela é uma estrutura de laço. Ela volta a acontecer enquanto o nosso estado for verdadeiro. Se o bloco, se a condição ela for falsa, o bloco não acontece, ele não vai ser executado nenhuma vez. E quando a gente usa esse laço de repetição? Quando a gente tem um número de repetições que não é fixo, e aí ele exatamente de algum evento externo, como a entrada do nosso usuário, para manter o programa esperando por uma condição, como um menu, até o usuário digitar sair. E aí observe que a gente fez a comparação do menu quando a gente utilizou o switch, mas lá a gente tinha valores definidos que faziam a comparação. Se eu não tiver valores definidos, enfim, não se encaixa na situação do switch, uma opção é utilizar o meu while. E em leitura de dados até encontrar uma condição de parada, certo? E algumas boas práticas quando a gente for fazer esse tipo de código, usar essa estrutura. A gente precisa garantir que a condição ela vai ser falsa em algum momento, ou a gente vai entrar num loop infinito. A nossa variável de controle ela precisa ser clara e a gente tem que evitar o break sem necessidade. Então, vamos utilizar o break somente quando for realmente para fazer a interrupção do loop com a lógica.
tá? Quando essa lógica de parada ela não for óbvia, comente. Deixe tudo muito bem comentado no seu código. Vamos ver um exemplo, tá? Aqui é um trecho de um bloco que já está comentado. Em algum momento eu já defini a main do meu código, isso é realmente só um recorte. E ele diz assim, ó, que enquanto a minha variável número tiver um valor diferente de 0, ele vai fazer a verificação se o número é par ou ímpar, ele vai pedir um novo número, e aí ele fica pedindo o número, tá? Um novo valor para minha variável número, e enquanto essa condição for verdade, ele vai voltar a executar o que está dentro do while até que não aconteça mais. Vamos usar essa mesma estrutura, na estrutura de repetição, o nosso while, para verificar vários números que são digitados pelo usuário. Nesse código, a gente vai fazer a verificação se o número ele é positivo ou negativo, par ou ímpar, até que o usuário digite 0. Se vocês perceberem, isso aqui é o mesmo exemplo que a gente utilizou nos vídeos anteriores. A gente só está mudando a estrutura que a gente está utilizando para checar novas possibilidades e ver como esse código ele iria variar, se ele vai ficar mais fácil, se ele vai ficar mais complexo, enfim. Mas a gente vai checar aqui o que é possível fazer com cada estrutura, tá? Então, o while, esse primeiro while, ele cria um loop infinito, mas ele vai ser interrompido quando o nosso usuário ele digita o 0, tá? Tem aí o break, justamente interrompendo esse loop. Então, enquanto não tiver o 0, ele vai ficar repetindo. Dentro do loop, a gente utiliza o if e o else para fazer as verificações do sinal de paridade. Tá? E o programa ele vai continuar pedindo os números até o usuário desejar parar. Então, ele tem o meu if para verificar se o número é positivo ou negativo, e ele tem outro if para verificar se ele é par ou ímpar. E tudo isso está dentro do while, para que ele se repita até que algo ali seja, né, interrompa a minha repetição. Então, já que a gente mencionou nos primeiros vídeos o if, né, if, else, e no vídeo anterior o switch, vamos fazer uma comparação dos dois com o nosso while. O if else a gente usa para testar condições complexas, o switch uma expressão com valor constante, e o while ele vai repetir esse bloco enquanto a condição for verdadeira. Então, de cara, a gente já vê que nenhuma das outras duas são utilizadas para repetição, exceto o while. Mas as outras duas opções são, sim, para avaliação de múltiplos casos, enquanto o while não é. Ele vai avaliar um caso por vez, tá? O switch ele vai ficar mais legível que o if encadeado, obviamente, mas a gente tem aquela questão de comparar valores constantes. E o if ele nos dá, o if else ele nos dá mais flexibilidade. Então, as estruturas anteriores não são estruturas de repetição, mas elas tomam decisão. Ou seja, elas vão escolher um único caminho de execução uma vez com base numa condição. Ou seja, o programa ele passa por uma verificação, ele não volta para reavaliar aquela condição, a não ser que explicitamente a gente envolva um if ou um switch em algum loop, né, como o while ou o for ou o do while, que foi o que a gente acabou de fazer. Né? A gente colocou o if e o else dentro de um loop, mas eles são estruturas para tomadas de decisão, enquanto o while não é. Por isso que a gente acaba fazendo essas combinações. A gente precisa do loop, mas a gente precisa de uma estrutura que tome a decisão por qual caminho vai seguir. E a sintaxe do while, ela é bem direta e também é fácil de lembrar, tá? Só tem um detalhe, que ela vai ter o ponto e vírgula no final, e a condição, ela vai ser verificada depois da primeira execução do bloco. Então, por isso, o bloco é sempre executado pelo menos uma vez. Diferente do while, que a gente viu que o bloco, se a condição, não, a partir do momento que ela fosse verificada, ela não fosse verdade, ele nem executava o código, o primeiro bloco, né? E aqui no do while, não. Ele vai executar o bloco pelo menos uma vez.
Então, sobre verificação da condição, no while, ele verifica antes de executar, então o que está no nosso bloco ele não vai ser executado nenhuma vez, tá? O do while ele vai sim verificar e ele executa o bloco para depois verificar. E a sintaxe é que justamente ele vai fazer, o do ele vai vir antes do nosso loop. E em relação ao uso comum, quando a gente não precisa que esse código, primeiro esse bloco se repita, né? Então a gente pode partir direto para o while, mas quando eu preciso que ele rode pelo menos uma vez, aí sim a gente vai ter que fazer o uso do do antes do nosso laço de repetição while, tá? Então, assim, ambos são laços de repetição e elas não vão tomar decisões. Então, é muito comum que a gente utilize aquelas estruturas, né, o if, o else e o switch, dentro dos loops, para que a minha condição que esteja sendo comparada, né, avaliada, ela siga por algum caminho, né? Porque se a gente utilizar somente o while, ela vai ficar se repetindo, mas nada vai acontecer do meu código. Meu código talvez encerre a partir do momento que aquela condição não for mais verdade. Mas o que eu faço quando a condição não é mais verdade? Ou assim, quais os outros caminhos que eu posso trilhar dentro do código? Então, é por isso que a gente faz essas combinações. E a ideia é que a partir do momento que a gente conheça novas estruturas, o nosso código ele possa ficar mais complexo, né? Ele vai ficar mais bem estruturado. E agora a gente pode, talvez, de estruturas alinhadas, a gente possa utilizar estruturas que vão substituir, né? Como a gente fez lá com o switch, o if, o else, ou quando a gente utiliza o while, que a gente vai precisar fazer repetir, então eu não preciso usar tantas estruturas ifs dentro do meu código. Alguns casos de aplicação, contadores, a gente pode construir contadores utilizando o while e explorar muito mais. Então, na prática, se a gente for ver, nesse exemplo aqui com o while, se o usuário já digitar um número válido de primeira, eu não tenho um código que vai ser executado. Mas aqui o do, tá? Ele vai me dar, ele vai exibir essa primeira mensagem, né, pedindo o número pelo menos uma vez, mesmo que esse número ele já seja válido, entendeu? Ele vem antes do meu while. Então, na prática, essa é a principal diferença entre as duas estruturas. Então, vamos relembrar aqui. O while a gente utiliza numa situação na qual não precisa que o código rode, e o do while quando o bloco precisa rodar pelo menos uma vez. O do é o faça, né? Então, ele precisa fazer antes de vir o meu loop, independente da minha condição inicial. Bom, usando o mesmo exemplo dos vídeos anteriores para construir o código, agora a gente vai utilizar o while, tá? Na verdade, o do while. Nesta estrutura, o usuário precisa formar um número inteiro e nós iremos criar um programa para identificar a questão da paridade, se ele é positivo ou negativo. Então, perceba que dentro do while, a gente está utilizando o if e o else, certo? E ele que vai cuidar da tomada de decisão. Enquanto o do while ele vai cuidar da repetição. Mas ele não decide o que fazer com o que está ali, né, dos valores dentro dele. Ele só garante que esse bloco de código ele vai ser repetido enquanto a minha condição for verdadeira. E como dentro do loop a gente precisa avaliar o número que foi digitado e fazer algo com ele, a gente utiliza outra estrutura, que é o if e o else. Então, o que mudou comparado ao while? Agora o programa está executando pelo menos uma vez, certo? Mesmo se o usuário digitar 0 logo de cara, ele ainda está dando essa mensagem, ó, encerrando o programa, tá? Isso é muito útil quando a gente precisa garantir que essa informação ela apareça para o meu usuário. E aí, enfim, existem várias possibilidades que poderiam ter para esse tipo de aplicação. Então, em resumo, a junção das estruturas acontece, tá? Para avaliar o número digitado e fazer algo com ele, por exemplo, né? Se o número for positivo ou negativo, me mostre essa mensagem. Então, mande essa mensagem para o usuário.
Se o número for par ou ímpar, mostre outra mensagem. E se, por exemplo, o meu número for inválido, a minha entrada não é válida, mostre essa mensagem para o usuário, né, informando que não foi possível processar porque não é um número válido, ou peça para ele executar novamente, ou ele voltar, enfim. Fica a critério de quem está programando. Bom, no próximo vídeo a gente vai abordar o for e explorar as possibilidades que ele nos fornece nesse tipo de situação. Então, da mesma forma que a gente utilizou o mesmo exemplo com estruturas diferentes, a gente também vai fazer para o for. E se você gostou do vídeo, né, não deixe de curtir e comentar aqui embaixo um exemplo onde você usaria, se você tem alguma dúvida. Se você quiser revisitar os temas que a gente já abordou, assista os vídeos anteriores. E obrigada pela sua presença e até a próxima.